Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Hoje eu venho estrear um quadro novo no canal que inclusive vocês ajudaram a decidir lá no Instagram. Minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiverem alguma sugestão de vídeo. E eu sempre tento interagir o máximo possível. Então, dessa vez vocês ajudaram a desvendar esse nome. Na verdade, vocês me deram várias ideias, foi bem difícil, muita gente não entendeu. Mas o importante é que saiu. Eu ainda não sei enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas quando sair, óbvio, vocês vão saber, até porque vai estar o título desse vídeo. Esse quadro vai ser sobre fatos, curiosidades ou até erros de filmes com animais, claro que mais seria. Então sim, eu vou incluir filme da Disney, vou incluir filme independente, filme sobre tudo quanto é tipo de bicho, então sobre o mar também, zoológico, tudo quanto é tipo de filme. Até se vocês quiserem também aqueles buddies, os cachorrinhos de filmes, também é interessante, por mais que não sejam tão diferentões assim, sempre tem alguma coisinha pra agregar. Só pra lembrar que eu não sou especialista, eu tô aqui só dando minha opinião como... não necessariamente como leiga, mas quem está estudando essas coisas, tanto comportamento animal quanto estudante de veterinária ou muito interessada por biologia, pelas áreas biológicas, então eu estou aqui fazendo esse papel de dar minha opinião, às vezes, falar sobre a minha experiência e falar o que eu sei. E se eu não sei, eu vou pesquisar ou vou procurar alguém que saiba e consiga me ajudar nesse vídeo. E eu vou tentando deixar também na descrição, desculpa, eu sempre esqueço, mas eu tento me policiar quanto a isso. Vou deixar algumas matérias ou alguns fatos ou até artigos científicos sobre o que eu tô falando durante o filme. Por favor, se eu esquecer, me lembrem. E durante essa série também eu vou tentar me atentar aos fatos científicos, biológicos, veterinários, enfim, o que seja. Eu não vou falar sobre o filme em si, tipo, na parte de entretenimento e tudo mais, porque essa parte já não me compete e também não é o intuito do vídeo. Mas eu vou falar, assim, se eu gosto ou não, o que eu gosto, o que eu não gosto, até porque... às vezes é uma boa indicação pra vocês. Ou não, né? Dependendo do filme. O filme que me fez ter essa ideia toda do quadro novo foi Águas Rasas. Eu já vi esse filme várias vezes, adoro inclusive, acho bem interessante, bem... aquele filme que você assiste pra passar o tempo, que é divertido, você gosta de assistir, até porque ele é bem bonito, mas ele induz ao erro várias vezes durante a sua duração. Então, é por isso que eu vim aqui explicar sobre ele e falar algumas curiosidades. Bom, eu vou começar falando uma coisa que eu já falei em outro vídeo, inclusive eu vou deixar aqui em cima sobre tubarões, é que tubarões não são animais sanguinários como todo filme mostra. Chega a ser ridículo porque é uma coisa bem clichê e não é nem um pouco verdade. Nenhum animal ataca porque quer, porque tá afim, eles sempre atacam com um motivo. Então já começa por aí um erro grotesco no filme, que infelizmente, como eu falei, é um clichê em todos os filmes de Hollywood ou até séries. Então, infelizmente tá aí tubarões sendo negligenciados, talvez? Gerando preconceito contra tubarões. E eles não precisam mais disso. Já estamos em 2020, vamos parar de achar que tubarão é um ser maligno. Nós que somos. Vamos começar falando sobre as curiosidades para dar um tom mais leve, pelo menos nesse início. O tubarão do filme, claro, é de computador, porque não iam botar tanta atriz em risco quanto o animal, até porque ia ser difícil treinar um tubarão branco. Mas, como eu falei agora, foi inspirada numa fêmea de tubarão branco, justamente porque elas são maiores que os machos. E, teoricamente, tubarão branco é o animal... é o tubarão mais amedrontador que existe. Inclusive eu fiz um fio sobre tubarões lá no Twitter e postei até no Instagram, então se vocês puderem ver, como eu falei, minhas redes sociais estavam lá no início, eu deixo de novo aqui e estão sempre aqui na descrição. É bom dar uma olhada. As gravações aconteceram tanto na Austrália, não sei ao certo o lugar, eu só pesquisei na internet e descobri que foi na Austrália, inclusive é um lugar lindo, maravilhoso, que eu queria muito conhecer. E também foi feito em estúdio numa piscina enorme olímpica, porque algumas cenas não tinha como fazer no mar, até porque eles precisam de um estúdio, de um lugar controlado, né? E se você está em dúvida, sim, a gaivota do filme é uma gaivota de verdade. Alguns animais, por mais diferentões que sejam e selvagens, conseguem ser treinados para filmes, e o nome da gaivota é Sully. E ela até aparece nos créditos ou em alguma parte como ator do filme, eu achei bem bonitinho. Eu sei que é estranho, mas tem muito animal que muita gente não sabe que pode ser treinado para o filme. Inclusive, tipo, ursos, leões, tigres, podem ser... não é nem treinado, não é tipo um cachorro. É mais adestrado como um reforço. Não é, senta e o tigre vai sentar. Não é a mesma coisa que o gaivota. É só para saber a marcação e tudo mais. Inclusive, seria um filme é ótimo, né? Inclusive, seria um vídeo interessante para fazer. Comentem aqui embaixo se vocês iam gostar. Agora eu vou comentar sobre o filme em si, o que eu achei de errado, basicamente isso, ou explicar algumas coisinhas. E eu vou começar falando sobre as marés. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre marés, porque eu acho interessante, e acabei aprendendo em oceanografia quando eu tava lá em Portugal. Mas basicamente, falando bem legalmente, desculpa, não é pra ser nada específico nesse vídeo, mas a maré tem dois tipos. Tem a pré-mar, que é a maré mais alta, e tem a baixa-mar, que como o nome já diz, é a maré mais baixa.
E esse ciclo de encher, esvaziar, encher, esvaziar, dura 6 horas mais ou menos. Não é certinho, mas dá para se basear bem pelas 6 horas. Um exemplo, a pré-mar, ou seja, a maré mais cheia, foi às 6 horas da manhã. Então a próxima maré, que seria a baixa-mar, maré mais baixa, seria às 12 horas, meio-dia. De novo, não é certinho, pode mudar assim uns minutos ou até dezenas de minutos, mas é mais ou menos isso. E no filme, se eu não me engano, a maré é bem estranha, as horas não batem, então é um erro aí do filme, mesmo que seja pouco percebido. Outra coisa, a maré não é fixa, então se ela foi 6 horas da manhã a pré-mar num dia, não significa que ela vai ser a mesma hora, 6 horas da manhã no dia seguinte, porque nada é fixo, até porque o dia nem tem 24 horas, tem 24 horas e pouquinho, por isso que a gente tem ano bissexto. Tubarões não obrigatoriamente nadam num ciclo, no intervalo certinho, inclusive algumas coisas podem fazer com que eles mudem a rota, a direção, como por exemplo, uma gota de sangue ou até uma caça que eles conseguem enxergar. E algumas cenas do filme mostram que o tubarão simplesmente tem toque ou não sei o que, porque mesmo com o sangue, ela entrando com a perna ensanguentada na água, ele não muda de direção para atacar, então não faz sentido nenhum. Nenhum animal ataca sem motivo. Eu já li que esse tubarão poderia ser daquele território, poderia estar dominando aquele território e por isso ficou agressivo, mas assim, não é uma coisa vingativa como o filme mostra, e muitos outros também. Nenhum animal é vingativo, isso é um sentimento humano. Não faz sentido nenhum, é só pra chamar atenção, pra ter uma morte violenta e botar o tubarão como vilão. Outra coisa que eu falo no vídeo específico sobre tubarões, que de novo tá aqui em cima no card e na descrição, é que o jeito certo de fugir de um tubarão é nadando calmamente e não dando as costas a ele. Porque na correria lá, você desespera e começa a se bater, ele vai achar que é uma presa de verdade, não necessariamente um humano, porque ele não vai conseguir ver. Imagina uma espuma, imagina uma confusão toda, a água batendo, ele não sabe se você é uma foca, se você é um peixe ou se você é um humano, então ele não tem como diferenciar. Inclusive no filme, em alguma cena, ela vai nadando calmamente, e aí eu acho que quando o tubarão vira, ela começa a se desesperar e volta pra rocha. Então o jeito certo seria justamente isso, de nadar calmamente e não entrar em pânico. Eu sei que é difícil falar, é mais fácil falar do que fazer, mas eu espero que ninguém seja atacado por um tubarão, e se você for, fique calmo. Um erro tão óbvio que eu não sei como mais gente não fala disso, é que o tubarão, muitas vezes, em muitas cenas, poderia facilmente ter alcançado ela, porque nunca que um humano vai ser mais rápido que um tubarão. Claro, depende da situação, mas ali era quase mar aberto, assim, não tinha nenhum obstáculo na frente, nem era muito raso, então óbvio que o tubarão ia conseguir alcançar mais rápido, mas é aquilo, não podiam deixar a mulher morta logo no início do filme, senão nem teria filme. O mar é o habitat do tubarão. Ele é hidrodinâmico, ele foi feito para nadar e para caçar. Como é que um humano seria mais rápido que ele? Um fato é que muitos animais marinhos têm sim cicatrizes ou até machucados ou até são mortos por embarcações ou por resultado de pesca, mesmo que sem querer. Então sim, é bem provável que o tubarão pudesse ter um anzol agarrado nele e sobrevivesse a isso, porque, como eu falei, é bem comum isso acontecer, infelizmente. Uma curiosidade veterinária: não necessariamente é fácil resolver um deslocamento, principalmente de uma asa, porque ela é muito complexa, então não é tão fácil, até porque ela nem veterinária era médica, mas eu entendi que quiseram dar uma salvação para aquela gaivotinha, o Sully, como já aprendemos no início do vídeo. Mas, por favor, se vocês encontrarem uma ave ferida ou qualquer outro animal, não tentem, se for um deslocamento, alguma coisa assim, não tentem botar no lugar, vocês podem fazer pior. Vocês podem piorar a situação do animal até matar, então tem que chamar os especialistas sim. Não é pra, eu vi num filme. Então, esse eu achei bem preocupante o erro, porque acaba que parece ser uma coisa super fácil e não é. E uma curiosidade médica é que, pela quantidade de sangue que ela perdeu, que foi bastante, ela deveria ou ter entrado em choque no mínimo, ou ter morrido, só que aquilo ela não ia morrer logo no início do filme, porque não teria filme. Então ela também teria hipotermia, entraria em choque, como eu falei, ela estaria desidratada totalmente, então ela não conseguiria fazer tanta coisa. Claro, tem adrenalina, mas durante tanto tempo assim, não ia conseguir sobreviver ou ficar tão bem e tão bonita, como mostram no filme. E ela poderia também ter desmaiado de tanta dor quando estava costurando lá a perna. Então é bem comum quando as pessoas colocam um membro no lugar, quando quebram. Não necessariamente quebram, porque às vezes não tem conserto, né? Só com cirurgia. Mas quando deslocam, é comum as pessoas desmaiarem. Então você tem que ter ou uma força desgraçada, ou é mentira. Você não consegue não desmaiar, ainda mais fazendo em si mesmo. E outra curiosidade que pode salvar vidas: quando você tiver uma vítima de afogamento, não é para deixar a cabeça para cima. Você tem que virar deitado, de costas no chão,
Então você tem que virar a cabeça pro lado, porque ela pode engasgar e aí sim morrer. Então você consegue resgatar a pessoa, ela tá viva, mas o fato de deixar a boca pra cima pode fazer com que ela se engasgue. E o certo é não parar de fazer massagem cardíaca, então você tem que fazer no ritmo de Stayin' Alive. É até bem irônico, porque a música é justamente para se manter vivo. Então tem que fazer constante e rápido. Não é para fazer uma, duas. É para fazer tum, 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 até chegar ao socorro. E a pior cena, pra mim, de lavada, é a da boia, porque mostra justamente o animal sanguinário, que não tá nem aí. E lembrando que a gente tá falando de um super predador, que tá totalmente acostumado ao ambiente marinho, porque é o habitat dele natural. Então ele tem estratégias de caça, ele é super inteligente, ele não sai do nada atacando. Sempre tem um motivo, no caso de humanos, e já foi comprovado que o tubarão não gosta da carne humana, ou pelo menos não tem tanto interesse assim. Quando ele morde, é mais por curiosidade ou para defender território, para se defender, alguma coisa assim, não é para comer humano. Então é aquilo, o animal tá lá na boia, ela tá tentando sobreviver, tá lutando com o tubarão, e o tubarão não tá nem aí, só quer matar a pessoa. É ridículo, e o jeito que ele morre é ridículo. Eu fico tipo, meu Deus do céu, que coisa ridícula, mal feita. Só tem uma palavra para definir isso: mal feito. Mais uma verdade naquela cena é a camada de óleo que se forma em cima da água e que pode pegar fogo. Isso acontece porque o óleo é menos denso que a água, então ele fica por cima e, como eu falei, forma uma camada. Isso é inclusive muito perigoso para animais marinhos, porque as aves, por exemplo, vêm, pousam e começam a se lambuzar de óleo, de petróleo ou qualquer coisa e não conseguem se limpar e acabam morrendo. Então também muitos animais não conseguem subir a superfície para respirar e acabam presos, acabam se lambuzando também, é uma coisa horrível. Eu também tenho um vídeo aqui falando sobre derramamento de petróleo, vale a pena dar uma olhada. Então, claro, se forma uma camada separada da água, você pode dar um tiro, pode botar fogo e vai realmente pegar fogo, vai gerar um incêndio na água. Parece coisa de filme, mas é verdade. Lembrando que eu tô aqui só para falar sobre os fatos científicos, biológicos, veterinários ou qualquer outra coisa, animais no geral, e sobre a veracidade e tudo mais, sobre os erros também. Eu não tô aqui para falar se o filme é bom no geral ou ruim, eu também dou minha opinião, claro, porque como eu falei, eu gosto desse filme, é um filme legal para assistir e bonito, mas eu tenho que dar nota 4 de 10 para ele, porque tem muito erro. Infelizmente é um clichê do cinema, por mais que seja diferentão assim esse filme, não seja exatamente como os outros de Tubarão. É um clichê de achar que o tubarão é um assassino, então por isso também e pelos outros erros que eu comentei, eu vou dar nota mais baixa. Me deem sugestões de filmes que vocês queiram ver aqui. Não sei se série seria uma boa, porque tem muitos episódios, a não ser que tenha um episódio específico. Eu tenho alguns em mente, principalmente da Disney, principalmente Procurando Nemo, gente, é um dos meus filmes favoritos. Mas tem muito erro também, e a gente só aprende quando vai crescendo, né? Então por isso que eu acho interessante fazer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Nha!